Então aqui a gente tem o algoritmo que faz a operação scatter. Então o processador R ele vai espalhar um resultado para todos os demais processadores e aqui no caso eu estou fazendo somente o reenvio de cada um dos dados que foram coletados na operação Gator de novo para cada um dos processadores originais, mas é fácil você mudar o algoritmo para ele enviar um resultado para cada um dos processadores da sua rede. Então aqui inicialmente somente o processador R vai fazer alguma coisa e o que ele vai fazer é para cada um dos dados que ele coletou, né, que estão lá em R, ele vai enviar esse dado S para o vizinho de onde ele recebeu o S, certo? Então lembrando lá que na operação Gator ele marcou lá esse dado S, cuja origem era um processador PJ, então você tinha lá um processador PJ, enviou os dados, blá, 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 e aí chegou eventualmente aqui no processador R. Aí ele falou, ó, o valor de PJ eu recebi de um determinado vizinho específico PK aqui. Então ele vai enviar para esse cara PK, certo? Então ele vai reenviar esse dado S para o PK até ele chegar de novo lá no processador PJ, que é a origem desse dado. Tá, então o R ele vai fazer a execução desse laço aqui, para cada um dos dados ele vai enviar cada um dos dados para o vizinho de onde ele recebeu aquele dado. E depois a gente entra numa fase aqui onde tem uma execução paralela para cada um dos processadores diferentes do raiz. O raiz não vai fazer mais nada agora, porque ele já enviou todos os seus dados para os seus vizinhos. Aí cada um dos processadores PI, o que eles estão fazendo aqui? Eles vão recebendo dados do seu pai. Então tem um processador PI aqui, aí ele começa a receber dados do seu pai. A gente tem uma árvore enraizada em R, certo? Então, eventualmente, os dados vão chegar aqui no pai de PI. Aí, para cada um desses dados que ele está recebendo do seu pai, se a origem for diferente de I, ou seja, se for igual a I, é porque esse dado tem que ficar só no I, então não preciso fazer nada. Agora, se ele for diferente de I, eu tenho que enviar esse dado para frente. Então, eu vou enviar para o vizinho de onde eu recebi esse dado. Então é a mesma história que a gente tinha aqui em cima. Então ele vai olhar lá quem que foi que me enviou esse dado aqui. Então você tem aqui um processador PK e aí você tem os dados são de um processador PJ e esses dados de PJ eu recebi através do processador PK. Então ele vai enviar para o PK e eventualmente vai chegar lá no PJ esses dados de volta, certo? Bem, então esse aqui é o algoritmo Skater, onde eu estou devolvendo os dados ou um resultado lá para todos os processadores da sua rede, fazendo uma análise aqui do tempo desse algoritmo. Então, bem, isso aqui é uma coisa que a gente pode limitar como sendo O de n, certo? Então, para cada um dos dados, a gente tem essa quantidade de dados, eu vou enviar esse dado para o vizinho de onde eu recebi ele. Então é o de n. E depois aqui em paralelo a gente tem isso aqui. Para cada S, se você pegar um processador específico PI aqui, então para cada dado que ele está recebendo do seu pai, ou esse dado vai ser do próprio I, eu não faço nada, ou eu envio ele para frente, certo? Mas qual vai ser o tempo gasto nisso aqui? Bem, para um processador PI começar a receber os dados, a gente sabe que ele vai esperar no máximo key time steps, que é exatamente como se fosse o algoritmo que a gente monta a árvore, certo? Um processador qualquer lá, ele espera no máximo de que passos até ele começar a receber dados. Depois que ele começa a receber dados, você sabe que a quantidade de dados totais que ele vai receber aqui é no máximo limitado por n, então eu posso limitar isso aqui por O de Q mais n, que é a quantidade de dados máxima que um processador pode receber. Bem, então basicamente a gente tem esses dois tempos máximos para essas duas operações aqui, e aí então a complexidade total também é O de n. O de n para essa operação, certo? Lembrando então de novo que o número de processadores é bem menor do que o número de dados a princípio. A gente assume isso aqui, certo? Então essa é a operação Skater
E essas duas operações a gente vai ficar usando sempre quando eu estiver trabalhando com um processador coarse-grained. Eles são usados em várias operações nesses tipos de processadores, esse tipo de máquina.